Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Sá, dos canais Ednews e Cultura Pop e Edmilson Sá Opinião, e hoje trazendo mais uma pequena análise de uma obra maravilhosa. Hoje trago para vocês O Pequeno Príncipe, e não só porque hoje é o dia da amizade, até porque se você cultiva e cativa amigos, sabe que todos os dias é o dia da amizade. Mas eu queria muito falar sobre ele e esperei essa data, porque talvez na história da humanidade nenhum livro falou com tanta força, com tanta propriedade e nos ensinou tanto sobre o poder e a importância da amizade do que O Pequeno Príncipe. Antoine de Saint-Exupéry talvez não tivesse noção do impacto que o livro dele causaria em milhões de pessoas no mundo inteiro. É uma obra-prima, é uma maravilha. Certa vez um amigo meu, um grande amigo meu, o Cristiano Alberto de Oliveira, Cris das Camisetas, ele disse: Edmilson, O Pequeno Príncipe é o livro de crianças mais lido por adulto de todos os tempos. E ele está repleto de razão. Que livro gostoso, que livro que tem tanto a nos ensinar. Então quem não leu, corre lá, vai ler ele pela primeira vez. Quem já leu, relê, dá ele de presente. É uma maravilha, todo mundo vai gostar. E do que trata a história do Pequeno Príncipe? Antes de ler algumas passagens, eu gostaria de falar um pouquinho, certo, sobre um pouco da história do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe vive num planetazinho, na verdade um asteroide, o B612, e ele cuida de uma rosa extremamente geniosa, mas que ele é apaixonado por ela, limpa sempre os vulcões que ele tem no asteroide e fica podando os baobás. Mas certa vez ele precisa sair do asteroide dele. Não vou dizer porque ele tem que sair, né? Vocês, quem não leu, vai ter que ler. Mas é bem interessante essa busca, essa jornada que ele faz uma viagem interplanetária. E até chegar à Terra, olha, ele passa por pelo menos 4 outros planetas antes de chegar na Terra. E quando ele passa por esses planetas, em cada planeta ele encontra uma pessoa que tem uma característica muito peculiar, uma personalidade que diz tanto sobre nós. Eu vou falar pelo menos de 2 delas que eu acho bem interessantes. Uma é quando ele encontra um homem que está contando as estrelas e diz que as estrelas pertencem a ele. E o Pequeno Príncipe fala e faz uma pergunta, minha nossa, espetacular. Ele diz: eu tenho uma rosa, eu cuido dela todos os dias. Eu sou útil para ela. E ela me dá beleza, companhia e um aroma maravilhosos. Ela é útil para mim. Mas em que você é útil às estrelas? Olha que pergunta fantástica. Às vezes a gente tem tanta paixão e acumula tanta coisa, mas em que a gente está sendo útil? E aquilo está realmente sendo útil para nós? Acho que essa é a grande pergunta que nós precisamos fazer, né, sobre utilidade. Não sei se Saint-Exupéry, na época, tinha se identificado com o utilitarismo, né, mas que é fascinante essa parte aí da história, sim. A outra é quando ele chega num planeta e encontra um homem que está extremamente apressado, sempre correndo. E aí ele pergunta: ei senhor, o que é que o senhor está fazendo? Ele: acabei de inventar a pílula de água. O Pequeno Príncipe, sempre curioso, pergunta: sim, mas para que serve? E o homem diz: olha, eu tomo uma pílula e vou passar uma semana inteira sem tomar água. Em vez de ir até uma fonte para tomar água, não preciso mais. Tomo uma pílula, passo a semana inteira sem tomar água. Aí o Pequeno Príncipe, quando vê que o homem está saindo, sempre apressado, correndo, faz outra pergunta: ei senhor, mas o que o senhor ganha com isso? O homem olha para ele e diz: eu ganho 56 minutos por semana. E sai andando, e o Pequeno Príncipe ainda faz uma última pergunta: e o que o senhor faz com esses 56 minutos que lhe sobram todas as semanas? O homem olha para ele e diz: sei lá, nada, e sai andando e vai para o caminho dele. O Pequeno Príncipe, quando ouve essa resposta, baixa a cabeça, sai andando e falando consigo mesmo e diz:
Eu, se tivesse 56 minutos sobrando, todas as semanas, gastaria eles andando bem devagarinho até uma fonte para tomar água. Que ensinamento maravilhoso! Quantos de nós conseguimos enxergar as belezas do mundo e paramos para enxergá-las? Quantos de nós estamos perdendo tanto tempo fazendo ou querendo fazer tudo ao mesmo tempo, ou está sempre apressado para fazer alguma coisa e não consegue parar e andar devagar até uma fonte, até um livro, ou visitar um amigo para ter um papo maravilhoso e no caminho observar a natureza, sentir o vento soprar no rosto? Quantos de nós não estamos tendo tempo para nada, mas queremos ser amigos? Olha que lição maravilhosa. Mas vamos lá. Ele chega na Terra e ele encontra alguns personagens, né? A raposa, o piloto de avião, a cobra. E tem algumas passagens que, minha nossa, são fantásticas. Na página 19, eu vou abrir aqui para vocês e vou ler uma partezinha que eu adoro. E diz assim, ó. Eu disse, para mim essa parte ela se refere a números. Eu coloquei sobre números e diz assim: as pessoas grandes adoram números. Quando a gente lhes fala de um amigo novo, as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele realmente é. Nunca perguntam qual é o som da sua voz, quais brinquedos ele prefere, será que ele coleciona borboletas? Mas sempre perguntam qual é a sua idade, quantos irmãos ele tem, quanto pesa, quanto ganha seu pai. Somente assim é que as pessoas grandes julgam conhecer as outras. Minha nossa! No dia da amizade, que ensinamento mais simples, mas ao mesmo tempo também tão profundo, tão sincero, tão necessário nos dias atuais. Mais adiante, tem outra parte que eu adoro. É sobre cativar. Essa todo mundo conhece. Eu vou ler ela em boa parte dela porque, minha nossa, tem muita coisa importante. Olha só o que ele diz aqui. Está na página 69. Dependendo da edição, é claro, né? Pode estar numa página diferente. Vamos lá. Diz assim: a gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer alguma coisa. Compram tudo pronto nas lojas. Mas não existem lojas de amigos. Os homens, então, não têm amigos. Se queres um amigo, cativa-me. E aí o pequeno príncipe perguntou: que é preciso? Olha só. Olha o que disse a raposa. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de maus entendidos, mas cada dia te sentirás um pouco mais perto. No dia seguinte, o príncipe voltou. E aí, olha que barato. Teria sido melhor que voltasses a meia hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3, eu começava a ser feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Minha nossa! O que falar sobre isso? Que crítica, né? Que tapa na cara da humanidade. A gente está tão acostumado a ter tudo assim com um clique. Até os amigos. As pessoas acham que clicou, aceitou o convite ou está seguindo a pessoa. Eu sou amigo dela, eu tenho milhares, eu tenho milhões de amigos.
esquece que a amizade é construída através de olhares, de toques, de palavras, de esperas. A amizade é construída com o tempo. E a amizade, ela precisa dessa paciência que a raposa fala. Porque ela foi feita e existe para não se diluir. Olha que interessante, estou até entrando aqui numa discussão do Zygmunt Bauman, né? De tempos líquidos, onde tudo na nossa época se dilui, né? Tudo se desfaz, nada é sólido. E a amizade não foi feita para ser diluída. Mas percebam, quantas amizades realmente nós temos que são sólidas. Olha a importância desses ensinamentos. Mais adiante, veja só, ainda tem algumas outras questões que falam aqui que eu adoro. Uma está lá, o Pequeno Príncipe fala, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Gente, dificilmente a gente vai enxergar o coração da outra pessoa através de uma tela. Eu gosto, é interessante, é uma ferramenta maravilhosa, mas eu prefiro estar junto. Eu prefiro sentir o calor, o toque, o tempo que a gente vai passar com as pessoas. Isso faz uma diferença enorme. E isso vai fazer com que a gente enxergue o coração da outra pessoa, porque enquanto não enxergamos o coração das outras pessoas, a gente só vê o que é aparente, a gente só vê o que é externo, nós só enxergamos aparências. Enxergar o coração talvez seja um dos grandes desafios desta nossa modernidade, dessa nossa era. E aí, tem mais. Para fechar, vem a parte que todo mundo adora citar, que diz assim, é sobre responsabilidade. Sim, nós que somos amigos, somos responsáveis, sim. E diz assim, os homens esqueceram essa verdade, disse ainda a raposa. Mas tu não deves esquecer, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E aí o Pequeno Príncipe pergunta, e o que é cativar? É criar laços. O quanto que nós precisamos cativarmos uns aos outros, fortalecer nossos laços, que neste dia da amizade, ou melhor, que todos os dias que são o dia da amizade são todos os nossos dias, que possamos fortalecer esses laços. E se você não tem eles ainda, então cria e cativa as pessoas. Mas mais importante, quando cativar as pessoas, quando criar laços com elas, se torna responsável por elas também. Desde que eu fiquei sem andar, quanto que eu não agradeço os meus amigos, que sabem que eu não poderia visitá-los e vieram me visitar. E o quanto que esses laços fazem parte da minha vida. O quanto que vocês, meus amigos, o quanto que a presença de vocês, um oi, um olá, um Ed, tudo bem? Cara, amo todos vocês. E espero que os laços que eu criei com vocês possam se fortalecer cada vez mais. E que os meus laços com vocês também. Sou muito grato por tê-los como amigos. Muito grato. Feliz Dia da Amizade. Feliz todos os dias. E que nunca esqueçamos de ser responsáveis por aquilo que cativamos. E fortaleçam esses laços de amizade. Ednilson Cultura Pop, sempre trazendo uma coisa maravilhosa para vocês. Gostou do vídeo? Dá aquela curtida, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.